Bom, boa noite. Como não compreender Lacan? Hoje nós vamos abordar a questão da estrutura e clínica da Lalang, né? E nós sabemos que é um tema espinhoso, a Lalang. É um tema que a maioria dos reverberadores da obra de Lacan não querem abordar, não abordam, têm medo de abordar, tá certo? Então, nem nos dicionários de psicanálise nós encontramos algo sobre a língua em português, porque Lacan pegou a palavra lang, mais o artigo definido feminino lá, e uniu e criou a palavra Lalang. E os tradutores de Lacan para a língua portuguesa, eles escreveram Alang, né? Alang. Alang é meio delicado porque na língua portuguesa significa negação, né? Negação. Seria negação da língua. Então eu prefiro trabalhar com o termo original, Lalang, em língua francesa, tá certo? Tema difícil, tema raro, e não há. O livro mais ainda, o volume mais ainda, que é o livro 20 de Lacan, no capítulo 11, ele aborda a questão da Lalang, tá? Mas ele deu um título muito bizarro, O Labirinto do Rato, enfim, porque ele andou mexendo no fim do artigo dele com a questão do behaviorismo, e eu até deixei esse assunto de lado. A questão, quando a gente pensa na Lalang, nós estamos pensando no nascimento do ser, do sujeito. Como o ser vem ao mundo. E para tal, nós temos que pensar no nascimento do bebê. Ok? Mas antes de continuar com essa questão do nascimento do bebê, o bebê tem ser, o bebê tem sujeito. O bebê é um ente, o bebê recém-nascido, nasceu hoje, nasceu ontem, é um ente. Mas vamos deixar para nós voltarmos a esse assunto na frente. E vamos relembrarmos aqui alguma coisa em torno do Dasein heideggeriano, né? O Dasein heideggeriano, que nós conseguimos ter uma ideia dele na obra Sein und Zeit, na obra Ser e Tempo, né? Que nós temos uma ideia do Dasein. E dentro da minha interpretação, eu criei uma síntese do Dasein heideggeriano, que primeiro seria a facticidade. Facticidade seria os fatos, os acontecimentos, né? Que seria o que melhor seria nomeado como ser lançado para a morte, e que Lacan chamou de l'être jeté, o ser lançado. Ele usa somente essa expressão para se referir à facticidade. Nascer, viver e morrer. Essa é a facticidade heideggeriana. O segundo elemento da trilogia do Dasein seria a existencialidade. A existencialidade, nesse setor, nós encontramos a liberdade. Nós encontramos a liberdade de ser, de marcar encontros, de dialogar, não é isso? De ser, na existencialidade. Porque aqui, esse item, ele tem a ver com a filosofia existencialista. Pensando, repetindo, né, a gente sabe que Søren Kierkegaard é o criador do existencialismo cristão,
Temos Heidegger, que é o impulsionador do existencialismo na sua filosofia, embora ele tenha falado muito em fenomenologia, mas O Ser e Tempo é um livro existencialista, quando ele lança o Dasein como sendo um dos entes que tem no mundo, está entre os vários entes que estão no mundo. O Dasein está entre os vários entes que estão no mundo. Agora, é um Dasein diferente, porque é um Dasein que pergunta por si mesmo, é um Dasein que reflete, é um Dasein que busca a filosofia do ser. Então, nós não somos iguais à grande massa dos entes, nós somos um único ente diferente, que pode, de onde pode ser desvelado o seu ser. Sartre dizia, primeiro a existência, depois a essência. Primeiro a existência, depois a essência. Então nós temos que existir no mundo para nós construirmos a nossa essência, né? Então aí ele formalizou de maneira mais compreensível a questão do existencialismo, né? E o terceiro elemento da trilogia do Dasein, do ser no mundo, aí nós já entendemos que Dasein, Sein, seria mundo em alemão, o Sein, o ser no mundo, né? Pode ser traduzido Dasein como ser no mundo, né? E se trata do sujeito humano, né? E a decadência, que não é no sentido negativo, não, decadere, cair no mundo. Temos duas maneiras de cair no mundo. No falatório do mundo, o sujeito, vamos dizer, inautêntico, e o sujeito autêntico, que é fora do falatório do mundo. Nós temos que pensar, nós temos que refletir, nós temos que filosofar, nós temos que chegar a pensar, por exemplo, que existe o mundo do intelecto e o mundo da razão suficiente. Hannah Arendt, a grande discípula de Heidegger, né? O intelecto repete as coisas. Agora, a grande razão suficiente de Hannah Arendt é chegar a uma posição superior de pensamento. E nós estamos sempre tentando fazer isso, né? Então, decadere é uma coisa positiva. A decadência é positiva em Heidegger, ok? Vejam vocês, vamos pensar aqui. Tudo isso é para nos prepararmos para falar a questão da Lalang. A Lalang como sendo um lugar importante na psicanálise. A pedra é sem mundo. Isso é Heidegger. Weltlos. Welt, mundo, los, sem. A pedra é sem mundo. O animal é pobre de mundo. Weltam. É Weltam. O animal é pobre de mundo. E o homem é formador de mundo. Olha, isso é bem interessante. Weltbilden. Weltbildend. Então vejam vocês. A pedra é sem mundo, o animal é pobre de mundo, o homem é formador de mundo. E o bebê, quando nasce, ele tem mundo? Vamos ver lá na frente. Não, provavelmente ele não tem mundo. Ele é uma folha branca, ele é uma folha branca onde não para de se não escrever algum mundo. Ok? O Dasein heideggeriano, Umwelt, o mundo ao redor do sujeito, e o Innenwelt, o mundo interior, né? Então, o pensamento dele tem uma grande importância para a psicanálise,
Eu falei da trilogia do Dasein. Agora vamos a Lalang. A Lalang, vamos dizer, quando o bebê, ao nascer, ele não tem mundo. E é necessário que se crie o mundo, né? É necessário que se crie o mundo. A Lalang não serve para comunicação. A Lalang não é uma linguagem. Não é uma linguagem de nenhuma espécie. Não é linguagem. A linguagem é aquilo que o discurso científico elabora sobre a Lalang. A linguagem seria as elucubrações sobre a Lalang. A Lalang é o primeiro mundo que se funda na vida do sujeito humano, do bebê. A Lalang é o mundo que se funda. Não é uma forma não há uma dialogia, não há uma comunicação, uma fala, uma comunicação e um retorno. Não há. Mas há retornos, vamos dizer, através dos sinais físicos, às vezes do olhar, etc., né? Então, é a fundação do mundo do bebê. Meu Deus, podem me perguntar, mas qual é a importância disso na psicanálise? Tem muita importância. Porque se recebemos pacientes neuróticos, a neurose pode estar relacionada com a questão do pai, ou a questão da mãe na segunda infância, né? Mas nós podemos ter sintomas neuróticos relacionados com uma Lalang que não se procedeu de maneira adequada. A Françoise Dolto, quando diz que a mãe dialogue com o seu rebento, fale como se falasse com um adulto. Não é isso? Fale como se falasse com um adulto. Você está criando um mundo para ele, né? Agora o pai não dá conta. O pai, até os 4, 6 meses, ele é incapaz de trabalhar com a Lalang. Ele não dá conta de criar mundo para o bebê. Ele não dá conta, o pai. O bebê tem choros. O bebê tem choros, por exemplo, o choro do seio, temos o choro do seio, temos o choro das alucinações, ou podemos chamar de fantasias, né? Porque ao chegar no mundo, o bebê não conhece nem o Zuhanden-Heit, o que está ao alcance da sua mão, nem as coisas que estão ao redor. Tudo é desconhecido. E é muito difícil entrar no mundo completamente desconhecido e sem ter um eu que julgue as coisas, que fale sobre as coisas. Mas neste instante nós diríamos que o bebê e a mãe se estruturam como um único ser. A dia de primeira. É a dia de primeira. E que Melanie Klein chama de posição esquizoparanoide, né? Mas é a dia de primeira. A mãe e o bebê são uma única pessoa. E é um momento de amor infinito que a mãe concede. A mãe concede um amor infinito. E é um gozo infinito. E a mãe, ela é o grande outro absoluto do bebê. Ela é o grande outro absoluto do bebê. Porque tudo que ela fala é verdade. Todos os conceitos são aceitos. Tudo que ela diz é verdade absoluta. Não há discussão sobre o discurso da mãe,
no que concerne a sua capacidade de expressar a verdade. É um outro absoluto que se esmorece, que dissolve, que começa a diminuir quando o bebê chega aos 6 meses de idade, né? Quando ele sai da dia de primeira ou da posição esquizoparanoide, né? Da posição esquizoparanoide. Então, nós vamos ver que ele vai deixar esse outro absoluto. E na dialética fálica, ele vai perceber que tem uma outra figuração, que é a figura do pai. O pai é que tem a capacidade de tirar o filho do mundo do outro absoluto, do gozo absoluto com a mãe. Um gozo que é necessário. Ele não é criticável, ele é necessário. Porque o bebê só sobrevive se tiver o gozo materno. Ele não sobreviverá materialmente, psiquicamente, de nenhuma forma. Então vejam vocês que essa lalangue, ela vai criar. O bebê nasce com um corpo neural, um corpo mental, um contato entre neurônios, etc., é o corpo mental, e vai se gerar o corpo psíquico, né? É a lalangue quem gera esse corpo psíquico. Eu me lembro, há muitos anos, eu atendi um paciente, analisando, que não tinha nenhum outro problema, a não ser um período, logo após o nascimento, ele se foi separado da mãe durante 2 meses. Depois voltou. E se tornou uma pessoa ansiosa, uma pessoa inquieta, com alguns outros sintomas. E ao abordar, interpretar essa interrupção da lalangue, nós conseguimos a cura dos seus sintomas. Conseguimos a cura, né? Então veja que essa lalangue, ela é necessária. É um gozo necessário, não tem outra saída. Mas que, obviamente, mais tardiamente, esse gozo será dissolvido, né? Aí vem a questão, a renúncia ao gozo do outro, relembrando, depois o gozo fálico, mais de gozar, aí vem a formação do objeto pequeno A. A estrutura do ínfans ao nascer, né? O ínfans tem corporeidade, ele tem uma corporeidade. Aliás, o Lacan cita Aristóteles no capítulo 11, em que ele fala da lalangue, do livro Mais Ainda, né, do seminário. O ínfans é sem linguagem e, portanto, não tem sujeito. A gente falou isso e estamos apenas repetindo o que foi falado. A lalangue criadora de mundos. A lalangue cria o primeiro mundo do sujeito humano. Eu já disse que a lalangue, ela é muito... Todo mundo tem medo de abordar esse assunto. Os intelectuais, de um modo geral, não escrevem em seus livros sobre o assunto. Eu disse, nem os dicionários médicos, os dicionários psicanalíticos, melhor falando, abordam essa questão, né? A lalangue, criadora de mundos, tem o caráter de um grande outro absoluto. Nós falamos, um grande outro absoluto. Esse grande outro absoluto não pode permanecer pela vida fora, né? Não pode permanecer pela vida fora, porque isso pode tardiamente criar uma mãe ditatorial, né? Uma mãe ditatorial, se essa lalangue permanece nela, tá certo? Uma mãe ditatorial. E eu coloquei uma
ilustração em que mostrou a rainha Maria de Médici, da França, né? Maria de Médici, que foi a mãe do... Ela era casada com o rei Henrique IV da França. Foi aquele que terminou com as... Henrique IV da França e Henrique III de Navarra. Ele terminou com as guerras religiosas. Ele foi assassinado com 40 e poucos anos, e o filho dele, o príncipe Luís, foi o herdeiro do trono. E a mãe, Maria de Médici, foi indicada, ela ficou como regente do trono. Ele tinha uns 9 anos, o herdeiro do trono do rei Henrique IV, né? Quando chegou aos 18 anos, ela não tocou no assunto de transferir o poder para o filho. Nada. Não tocou no assunto. Chegou aos 19, 20 anos, nada. Ela não falava no assunto. E ele, tendo contato com o cardeal de Richelieu, o que aconteceu? Que eles organizaram uma guerra civil contra filho contra mãe, mãe contra filho. Rolou uma guerra civil, né, em que ela foi tirada do trono. Ela foi tirada do trono e ele foi coroado com a ajuda do cardeal de Richelieu. Ela ficou presa no Palais de Luxemburgo, no Castelo de Luxemburgo, durante 3 anos, aprisionada. Mais tardiamente, acho que ela teve um período de exílio na Normandia, no norte da França. Mas o cardeal de Richelieu disse: não é melhor você fazer as pazes com a sua mãe? Ficaria bem, né? Fez as pazes. Ela veio ser conselheira do rei, participar do Conselho Real. Ela deu um golpe de Estado e o depôs do poder, novamente. Ela deu um golpe de Estado, depôs o filho. Ele entrou em guerra civil com a mãe, contra a mãe, e finalmente ela foi presa e exilada para o estrangeiro, para países estrangeiros. Viveu, acho que 8 ou 9 anos, e morreu em Colônia, uma cidade alemã. E ele mais tarde ordenou que buscasse os restos mortais da mãe, levou acho que para a igreja de Saint-Denis e pagou as despesas dela, que ela foi deixando onde ela passava, né? Ele pagou todas as despesas. Então veja que ele se tornou o rei Luís XIII, pai de Luís XIV, né? Foi um rei considerado bom, mas ele tinha muitas fragilidades. Ele tinha muitas fragilidades decorrentes de uma Lalande, de um outro poderoso que essa mãe, Maria de Médici, se tornou. Família Médici, muito ambiciosa pelo poder, não queria transferir o poder para o filho. Mas muitas patologias, muitos aspectos da Lalande, dessa mãe, desse outro absoluto, enfim, a partir dos 9 anos, e o pai tinha muitas mulheres, muitas amantes, muitas concubinas, o pai dele, e ele não teve muito tempo de participar diretamente da educação dele, como o Delfim de França, né? É um exemplo de que isso não pode continuar. É necessário, contingente, mas não pode continuar. Aí vem os processos castracionais, né? As castrações, em que nós temos a figura do pai como sendo importante, a metáfora paterna, para esses processos castracionais na questão da Lalande, né? Na questão da Lalande, que é um vasto poder de domínio necessário, eu digo, não se pode ser criticado, necessário para a existência do sujeito humano. A Lalande foi o primeiro mundo do sujeito humano.
tem o caráter de um grande outro absoluto. Isso é importante. É um outro absoluto. A mãe falou até os 6 meses, está falado. Ela tem um poder fantástico, tá? Porque é o único mundo que o bebê consegue perceber. É a mãe. A mãe é o mundo dele, né? Porque o resto não é mundo. Vai se tornando gradualmente, quando ele termina o período dos 6 meses, aí sim, o mundo se estende para a figura do pai, e obviamente o pai vai entrar com uma elucubração sobre a Lalang, que é a linguagem, né? Nesse momento, a linguagem começa a aparecer. O outro absoluto como necessidade, ele é absoluto como necessidade e contingência. Tem uma durabilidade mensurada a da dia de primeira. E eu dei o exemplo do caso do rei Luís XIII da França, né? Em que essa coisa continuou, né? Em muitos pacientes, esse grande outro absoluto, ele continua, né? Ele continua, e aí vai ser um assunto para o paciente, para o sujeito onde isso continuou, e um assunto para a psicanálise, com certeza, né? Porque se é uma alienação absoluta ao mundo da mãe, meninos e meninas aliados absolutos ao mundo da mãe, mas essa alienação, ela deve, obviamente, ser dissolvida com o passar da carruagem por aquele processo que nós chamamos de separação ou de fading. Todo mundo se lembra, né? Que são os processos castracionais, de um modo geral, que vai começando a criar um pouquinho, algumas gotas de autonomia no sujeito com 4 anos, quando rola o complexo de Édipo na escala edipiana. Embora na escala kleiniana, nós admitimos que o complexo de Édipo começa aos 6 meses de idade, quando o bebê reconhece a existência do pai, né? E aí vai dar o caminho para o surgimento do significante do nome do pai, do Noble Romeu, do simbólico, né? Na experiência que eu tenho tido de acompanhar a Lalang, a gente percebe que o bebê, com 4 meses, ele já tem o pai no imaginário. A figura paterna está no Noble Romeu, estaria no campo do imaginário, não estaria no campo do simbólico. E só entra para o campo do simbólico com 6 meses de idade. O meu bebê reage muito bem, ele sorri comigo, ele tem 3 meses. Não, o pai é uma figura que é do campo do imaginário. Não tem mínimo sequer, uma mínima parte que seja do poder, desse poder absoluto da mãe, necessário, contingente necessário. Vamos repetir. O outro absoluto, o mal-estar do bebê logo ao nascer é neutralizado pela Lalang, né? Vocês concordam? Que é a Lalang, porque nascer e não ter mundo, não entender nada, é muito, muito difícil, né? Então tem que se funde a mãe. E a Lalang começa, né? É neutralizado pela Lalang, esta obra dita materna, uma obra materna. O outro absoluto, como necessidade e contingência, tem uma durabilidade mensurada. Eu já falei e dei o exemplo. A Lalang vence o real. Vence o real Borromeu. A Lalang vence o real. A voz materna é o real Borromeu. Sim,
Porque ali não se trata de uma língua étnica, não se trata. Até os 4, 6 meses não é uma língua étnica que o bebê está absorvendo. É uma língua de sobrevivência. Não pode ser, é uma fala, mas não temos a escrita das palavras da Lalang. Nós não temos a escrita das palavras, que é uma maneira, a escrita é uma maneira simbólica de representarmos as palavras. É a foné. E até se fala, quem fala isso é Jacques Derrida, que a voz é o primeiro significante fundamental da vida humana. A voz da mãe. Ao longo dos meses o imaginário aparece, como eu falei, e o pai às vezes começa a sentir uma reação do bebê em relação à figura dele, mas está no campo do imaginário Borromeu. Mas a Lalang vai fazer parte do inconsciente teórico e clínico. Sim, ela vai fazer parte do inconsciente teórico e clínico, como eu afirmei, e em muitas análises nós podemos ter acesso a isso. Ter acesso através da associação livre de ideias, ter acesso através de um histórico de vida, podemos, através da cena onírica, né? E às vezes vem um histórico de vida, algum parente que conta a história do que aconteceu, né? A Lalang é o grande outro do Infans. Esse grande outro é absoluto e fala verdades absolutas. Verdades que não se pode negar, né? O grande outro da língua Lalang cria mundos. Ele cria mundos, né? Para o bebê. O grande outro é definitório de saberes para o infans que o recebe. Sim. Tem um poder definitório, conceitual, de dizer isso é isso, aquilo é aquilo, né? Definir as coisas, né? Porque há uma propensão do bebê humano a entrar na Lalang. Há uma propensão do bebê humano a entrar na Lalang. Há uma propensão à linguagem. Há uma propensão ao pensamento. Eu vou contar uma história aqui, não em detalhes. Um dos reis da Sicília, é Frederico, não me lembro o nome completo dele. Ele achava que havia uma língua universal. Preocupado com essa miríade de línguas só faladas, línguas escritas. Nós temos milhares de línguas no planeta que não são escritas, que não tem uma escrita, né? Então ele queria fazer uma experiência para saber se existe um idioma mundial, um idioma universal. Ele pegou vários bebês, eu não saberia dizer quantos, e colocou no Palácio Real, bebês recém-nascidos, né? Que não tinham ainda tido um contato pela Lalang com a sua mãe. As cuidadoras levavam comida para os bebês, levavam a nutrição, mas não olhavam para eles e não falavam. Certo? O que ocorreu? Ao longo de um ano, talvez fossem uns 12 bebês, eu não me lembro, eu não achei um texto sobre essa história completamente. Ao longo de um ano, todos os bebês faleceram, por falta da Lalang. O que mostra que a Lalang é um elemento vital, ligado à pulsão de vida. E que a linguagem, depois da Lalang,
é também ligada à pulsão de vida. O sujeito humano precisa da Lalang e da linguagem, né? E da linguagem, do discurso, da fala, né? Porque faz parte da estrutura, é uma propensão do sujeito humano, né? Embora a inexistência da Lalang é pouco sujeito, pouco eu, eventualmente, se alguém passa sem a Lalang, nós não vamos ter a possibilidade de aprender a falar. Será muito difícil, não é? Então nós precisamos da Lalang como uma maneira também de introduzir na linguagem, no campo da linguagem, né? Aqui nós estamos repetindo que o grande outro da língua ou da Lalang cria mundos, o grande outro é definitório de saberes para o ínfans que o recebe. Elucubração sobre a Lalang. Aliás, deveria ser o título do capítulo 11 do seminário, volume 20, mais ainda, né? Lacan chamou de O Rato no Labirinto, né? Um título esdrúxulo, né? Porque ele aborda no fim do artigo questões behavioristas que não nos interessam, que estão ultrapassadas, né? Completamente ultrapassadas. Agora, filosofar sobre a língua, falar psicanalítico sobre a língua é importante. O título do artigo dele deveria ser A Elucubração sobre a Lalang, a língua. Esse deveria ser o título do artigo dele, mas deram aquele título muito esquisito. Talvez tenha sido Jacques Alain Miller que tenha dado aquele título. Para que exista, é necessária a dialética fálica. A Lalang precisa da dialética fálica, ela precisa da força fálica, não é? O primeiro falo é a figura paterna. Esse é o falo 1. O bebê é o falo 2. O bebê é o falo 2. Aí sim eu vou ter. Porque sem essa dialética fálica, eu não tenho désir de la mère. Essa expressão lacaniana ela tem um duplo sentido. Desejo de mãe pode ser o que a mãe deseja, ou pode ser, enfim, outras coisas. Désir de l'enfant, désir de la mère. É a partir daí que se estrutura a figura da mãe. A mãe tem que ter um desejo pulsional, civilizado, em relação ao seu bebê. Tem que ter um desejo, né? Inconsciente, sublimado. Um desejo libidinal sublimado. Um eros que ali ajuda essa mãe a suportar essa fase da vida do bebê, em que o bebê tem que mamar de 3 em 3 horas. Há mães que têm crises de quase ficar loucas, né? Mas se ela tem um parceiro que está ali dando-lhe uma sustentação fálica, ela suporta, ela dá conta do recado, né? Mas sozinha, às vezes, não é possível que esse recado seja dado. A Lalang e o bebê psicótico. O Dr. Biel chamou, ele era lacaniano, ele chamou o bebê de psicótico, porque ele tem fantasias, terror sem nome, medo da morte, enfim, a fantasia do seio bom, do seio mau, o seio vira um monstro, enfim, isso tudo rola na cabeça do bebê. Por isso que a Lalang é tão importante, né?
A Lalande nomeia os objetos zu Handenheit, ao alcance da mão. Então, o termo bebê psicótico é de Dr. Bion, Wilfred Bion, que era um psicanalista kleiniano britânico, tá certo? Em que ele coloca a posição esquizoparanoide ou a díade primeira como um período quase psicótico, né, para o bebê. É um bebê, quando ele nasce, não tem sujeito, né? Também aqui o choro do seio, o terror sem nome, o seio bom, o seio mau, os ataques pelo seio. Às vezes o seio ataca também, não é? A grande sensação de desamparo. O bebê se sente muito desamparado. Ele precisa de amparo, né? Isso é fundamental. Por não ter mundo, e ela é minorada pela Lalande, né? Pelos cuidados maternos, pela zorgue materna, né? Por aquele estar da mãe plenamente disponível em sua totalidade, né? Em sua totalidade. Se a mãe não tem disponibilidade nenhuma, o bebê não sobreviverá, a não ser que ele passe para outro cuidador, né? A Lalande cria o sujeito emerge da Lalande. O bebê é inicialmente um corpo e um organismo, dizia Aristóteles. É um corpo e um organismo, Aristóteles dizia. E ele chega a lembrar da a ideia de Platão como sendo algo transcendental, né? E que o bebê deveria entrar no mundo da ideia de Platão, né? E obviamente que a mãe vai introduzir a ideia, o pensamento, a linguagem, a língua, a Lalande, o pensamento, questões de afetos, todas são abordadas pela mãe, né? A mãe fala tudo com o bebê. Eu disse, ele tem um corpo neural e mental, mas não tem corpo psíquico. Não tem corpo psíquico. A Lalande como significante mestre. Sim. A voz materna é o primeiro significante que o bebê escuta. A Lalande é a estruturação inaugural de um sujeito, poderíamos dizer, quando bem trabalhada. Mas Lalandes mal trabalhadas, nós temos o autismo, né? Podemos ter o autismo nas Lalandes mal trabalhadas, né? Então ela é um significante mestre, importantíssimo, e que nós, analistas, não devemos esquecer do ponto de vista teórico da estruturação do sujeito humano e do ponto de vista da clínica e dos sintomas. Não devemos esquecer. O eu Lalande, poderíamos dar esse nome, talvez, Lemois Lalande, né? Porque é um período intenso da vida do sujeito humano e que não é lembrado, que é esquecido, né? Esse período. O surgimento do par-l'être. Par-l'être é o ser da fala, né? Parler mais être. Não tem esse duplo T, não. Tira um desses T's. Être mais parler. Falar mais ser. Então, ínfans mais Lalande, nós sabemos que o ínfans é aquele que não fala. A palavra significa exatamente isso. Ínfans, o que não fala, em latim. Que é o bebê. Ínfans é aquele que não fala, no período da Lalande. Ínfans mais Lalande, o que dá? Você pega o bebê e acrescenta Lalande. Você tem a gênese do Dasein, né? A gênese do Dasein.
embora o bebê não fale, quando a mãe fala, ele fixa o olho e a atenção de maneira desmesurada na mãe. É impressionante. Um paciente meu vira e disse assim: quando a mãe fala, o bebê olha para ela como se ela fosse um mundo, como se ela fosse tudo, e eu me sinto um nada. O pai dizendo que se sentia um nada, né? Ciúmes. Um ciúme. Porque há pais que têm ciúme do filho nesse vínculo com a mãe, né? Que é um vínculo. Quando ele chora, o pai entra, fala, não resolve. A mãe chega, fala, tudo entra nos eixos. Tudo se acalma, né? Impressionante. A Lalang tem importância psíquica e corporal. É pela Lalang e coabitação com a mesma que aparece o ser da fala, né? A linguagem é uma elucubração da Lalang. A linguagem é uma elucubração da Lalang. É um derivado da Lalang, né? Veja a importância desse conceito. Veja a importância dessa estrutura que os psicanalistas precisam de ter em mente, tanto na análise de adulto como também na análise de bebês. A análise do bebê, um bebê de 3 meses, de 2 meses, 3 meses, pode ser, de 1 mês, recém-nascido, pode ser analisado. A psicanálise mãe e bebê, em que o analista analisa o bebê e analisa a mãe e, por consequência, também analisa o bebê. Porque os bebês, as crianças são os sintomas dos pais. São os sintomas dos pais. A psiquiatria receita para crianças quimioterapia com muita frequência, sem considerar os sintomas dos pais. Mas as crianças são os sintomas dos pais. É pela língua e coabitação com a mesma que aparece o parletre, o fala-ser. A tradução de ser da fala, né? Parletre quer dizer ser da fala, e fala-ser é a tradução para a língua portuguesa. Meio esquisita, mas é essa tradução que é consagrada. A linguagem é Lalang. A linguagem é feita de Lalang. Sim. Lacan fala literalmente. A linguagem é feita de Lalang. Sem Lalang não há linguagem. A linguagem é uma elucubração de saber sobre a Lalang. Olha que interessante. É um desenvolvimento de saber sobre a Lalang. Essa estrutura. O inconsciente é um saber fazer com a Lalang. Claro, no inconsciente estará a Lalang, né? Você vê que Luís XIII teve que ter 2 guerras civis com a mãe na França para ele assumir o trono, mas ele não deixou de dar assistência. Quando ele prendeu a mãe no Palácio de Luxemburgo, ele botou 101 serviçais à disposição dela. 101 serviçais à disposição da rainha mãe aprisionada, né? Na Normandia também, e pelo mundo afora ele correu, ele mandou emissários atrás para pagar as despesas e trazer os restos mortais da mãe. Você vê que eles tinham... Ela era um sujeito poderoso sobre ele, né? Ela era um sujeito poderoso sobre ele. Mas ele tinha uma relação de amor e ódio. Mas o cardeal de Richelieu funcionou como a figura do pai. O cardeal se tornou ministro dele. Foi ministro do governo dele, eu acho que uns 40 anos, né? E se tornou a figura do pai. E aquele que elaborava todas as políticas do governo dele, né?
Quando a langue falta, por ausência de désir de la mère e désir de l'enfant, por ausência de desejo de mãe e desejo de criança, e do falo, cria-se assim o caminho para o autismo, nem sempre incidente, mas na sessão de psicanálise, a langue aparece nas associações livres de ideias, repetindo sonhos, e caberá ao psicanalista pesquisá-la, na medida de conhecer a história do sujeito, do analisando, conhecer a história. Lacan fala, o inconsciente, isso aqui é um texto mais ainda do livro 20 do seminário, capítulo 11, que é o capítulo específico em que ele fala da Lalande. Esse texto aqui. O inconsciente é o testemunho. O inconsciente é o testemunho de um saber, no que, em grande parte, ele escapa ao ser falante. Escapa no cotidiano, mas os analistas sabem que métodos são utilizados para que o saber do inconsciente apareça. Sonhos, associação livre de ideias, atos falhos, né? E vai para ali afora. Este ser, o ser falante, dá oportunidade de perceber até onde vão os efeitos da língua. Ele diz que o ser falante dá oportunidade de perceber até onde vão os efeitos da língua. Às vezes se ela é muito poderosa e ela não foi dissolvida no período certo, ela é necessária e contingente, necessária, ontológica. Mas se ela não foi dissolvida, nós vamos ter isso. Esse ser dá a oportunidade de perceber até onde são os efeitos da Lalande. Pelo seguinte, que ele apresenta toda sorte de afetos que restam enigmáticos. Esses afetos são o que resulta da presença da Lalande no que, de saber, ela articula coisas que vão muito mais longe do que aquilo que o ser falante suporta do saber enunciado. A Lalande articula coisas que vão, às vezes, pela vida afora, pela vida psíquica do sujeito. A linguagem, sem dúvida, é feita de a língua. Olha aí, Lacan. São as palavras de Lacan. E foi o terceiro Lacan quem falou isso, né? Seminário, livro 20, ele já estava... Quando ele escreveu Les Encore, ou não, foi Encore, o título em francês, mas ainda em português. Ele não sabia se ele ainda iria continuar, se ele teria tempo de vida para fazer mais seminários, né? Ele estava, obviamente, com alguma questão existencial quando ele deu esse título de mais ainda, né? Mais um seminário, não sabemos quantos, né? Esses afetos são o que resulta da presença da língua no que, de saber, ela articula coisas que vão muito mais longe do que aquilo que o ser falante suporta do saber enunciado. Vão longe. A linguagem, sem dúvida, é feita de a língua, de Lalande, Lacan. É uma elucubração de saber sobre a língua. A linguagem é uma elucubração de saber sobre a língua. A língua é o germe da linguagem. O germe. E a gente percebe a fixação do bebê na mãe, né? Quando ela fala. A fixação dele. O
aquela maravilha que o bebê sente, né? É uma elucubração de saber sobre a língua, mas o inconsciente é um saber. O inconsciente é um saber. Um saber fazer com a língua também. E o que se sabe fazer com a língua ultrapassa de muito o de que podemos dar conta a título de linguagem. E o que se sabe fazer com a língua ultrapassa de muito o de que podemos dar conta, que nós sabemos lidar mais com a língua do que com a própria linguagem. A língua nos afeta primeiro por tudo que ela comporta como efeitos que são afetos. Sim, os afetos são muito importantes. Eu tenho falado que na psicanálise os pacientes aprendem a lidar com os afetos. Significante é uma coisa, afeto é outro, né? O significante sempre tem uma ideia conexa, mas um significante só tem sentido para outro significante. Um significante sozinho não dá conta de expressar uma ideia, né? Um significante representa o sujeito para outro significante. Então aqui é o que se diz. E o que se sabe fazer com a língua ultrapassa de muito o de que podemos dar conta a título de linguagem. A língua nos afeta nos afetos, como eu falei, nos afetos e dos pensamentos. Os afetos são errantes na estrutura do sujeito, pela corporeidade, né? Mas os significantes não são errantes. Eles não têm uma errância. Há um processo lógico, né? Temos um autômato, um matiquei, e vai para aí afora. Não se pode dizer que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Só se pode dizer, que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. São significantes do campo simbólico, não do real, não do imaginário. É no que os efeitos da Lalang, que já estão lá como saber, vão bem além de tudo que o ser que fala é suscetível de enunciar. Então ele coloca os efeitos dessa Lalang como sendo o germe, a semente da linguagem, e diz que a linguagem é feita de Lalang, né? E a importância, então, terminando esse seminário, eu queria ressaltar a importância do conceito de Lalang, a importância da clínica da Lalang, né? Da clínica na psicanálise e nos estudos de psicopatologia também são importantes. Nós citamos aqui algumas coisas ao longo desta fala. Ok? Obrigado.